Queremos cumprimentar nossos internautas que nos acompanham sempre nas nossas gravações, nos momentos de reflexão que a gente faz, de discussões políticas, da conjuntura nacional e internacional. Aqui conosco hoje estão Tomás, companheiro militante, sindicalista de longa data, telefônico, Cecília, que é nutricionista, bancária, e Flávio, professor de escola pública, né? Estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre a situação que se encontra a sociedade, o mundo, a política. E queria também agradecer já aqui a Casa Vermelha, que cede o espaço dessa gravação, ou melhor, desse programa que a gente faz todas as terças-feiras, e que ele cede com muito carinho, isso aqui, e o Daniel, que nos passa todo esse programa nas mídias sociais, né, no blog da Dilma. Então, vocês podem abrir o blog da Dilma e procurar Mídia Livre, e se inscrevam também, para que vocês possam acompanhar os outros momentos que a gente vai fazer esses debates sempre, né? Vamos continuar aqui. E nesse momento que a gente queria começar a nossa conversa hoje, tem uma situação que a América Latina está vivendo, que é o caso da Venezuela, onde tem vamos dizer assim, uma guerra interna no país, podemos dizer assim, porque de um lado está o imperialismo norte-americano, do outro lado estão os venezuelanos, principalmente aqueles que sempre viveram muito na miséria. E nós sabemos que na Venezuela, antes de Maduro e antes do presidente que faleceu, antes do Maduro? Chaves. O Chaves, desculpa a memória. Então, a gente sabia que existia lá meia dúzia de pessoas que dominavam o país financeiramente e a grande maioria, mas a grande maioria da população vivendo na miséria, muito maior que aqui no Brasil. Se no Brasil ainda existe muita miséria, muito povo passando necessidade, muita gente passando necessidade, fome, etc., na Venezuela, talvez, da América Latina, fosse o país que mais tinha miserável, né, na face daqui do mundo. Então, diante desses fatos, quando foi feita uma mudança política lá na Venezuela e que desagradou consideravelmente o imperialismo, quando foram colocados para fora os americanos que exploravam petróleo naquela terra, então vieram todas essas guerras, né? E a gente vive hoje um perigo muito grande, ameaças inclusive de guerra, né? Os Estados Unidos ameaçando, a China e a Rússia do outro lado dizendo que se tiver guerra vão entrar também, e o nosso governo, Bolsonaro, disse que vai também atacar a Venezuela. Então, é uma situação muito delicada em que vive a Venezuela aqui na América Latina. E a gente queria aqui passar para os nossos companheiros, para que ele pudesse fazer um pouco da sua opinião sobre o que é que ocorre nesse momento na Venezuela, quais são os caminhos que poderá acontecer, ou os caminhos que a gente poderá atingir, qual a nossa posição quanto brasileiro em relação a isso. Tá certo? Então, primeiro aqui eu pedi para o nosso companheiro Tomás falar um pouco sobre isso. Ok, Tomás? Muito bem, José Alberto. Boa tarde, caros companheiros e companheiras da Mídia Livre. Nós fazemos parte do Comitê de Luta contra o Golpe. Nós estamos sendo vítima, enquanto Brasil, de um golpe contra o operariado, contra o campesinato, e um golpe orquestrado pelas potências imperialistas, principalmente Estados Unidos da América e os países da Europa Ocidental. E no bojo da luta contra o golpe, nós temos o Lula livre, nós temos o fora Bolsonaro, nós temos o não à reforma da Previdência, que é um confisco aos direitos dos trabalhadores. E aí, respondendo à tua pergunta, José Alberto, a Venezuela. Por que que tem tanta coisa para a gente lutar e a gente ainda se preocupar com a Venezuela? Por quê?
o mesmo verdugo que está atacando o Brasil, ataca também a Venezuela. É o imperialismo, mais uma vez, capitaneado pelos Estados Unidos e pelos países da Europa Ocidental. E tem miséria na Venezuela, como também tem miséria aqui no Brasil. E tem gente, companheiros venezuelanos, crianças, que estão fugindo para o Brasil. E a causa disso? A causa disso é justamente o intruso do capitalismo. E por que a Venezuela? Por que no outro país, digamos, Bolívia? Porque o imperialismo é tão sinistro que ele ataca os ricos. A Venezuela é um dos maiores produtores de ouro e o maior produtor de petróleo do mundo. A Venezuela, juntamente com a China, estão fazendo um acordo com a Nicarágua para abrir um canal que ligue o Atlântico ao Pacífico para melhorar, facilitar o comércio deste petróleo ao mundo chinês. E os Estados Unidos e a Europa não querem isso. Eles querem o canalzinho de Panamá para ficar bloqueando economicamente, né, irmãos nossos venezuelanos, como também cubanos. E é por isto que nós, do Comitê de Luta contra o Golpe, estamos organizando em todo o Brasil e também em alguns países deste mesmo oeste europeu, né, como França, como Alemanha. Na próxima sexta-feira, dia 8, nós vamos abraçar, vamos hipotecar a solidariedade ao povo venezuelano para desmascarar de que por trás disso está a exploração do imperialismo. Este mesmo imperialismo que botou neste governo fraudulento esse Bolsonaro, que está fazendo apologia ao assassinato, apologia à miséria e apologia à subtração dos direitos dos trabalhadores. Por isso, nós conclamamos a todos que assistam. Vamos abrir a página do PCO, por sinal, com a sua licença, eu me identifico que eu sou um militante do Partido da Causa Operária, é uma célula recém-fundada aqui em Fortaleza, e nós estamos, então, pedindo a vocês todos que se interessem por onde vai ser realizado esse ato, que acesse o www.pco.org.br e lá você vai ver se a sua cidade vai ser realizado este ato de apoio ao povo venezuelano. Zé Alberto. Muito bem, Tomás. Eu diria até, Tomás, que nesses atos, uma coisa que está faltando hoje, faz tempo que a gente não vê isso, eu acho que nós temos que retomar isso aí. Não, em 64, nós queimávamos a bandeira dos Estados Unidos na rua. Vamos ter que retornar isso aí, tá certo? Então, a gente proclama aqui a todos os militantes que estão em fora, nas atividades, vamos levar as bandeiras dos Estados Unidos, queimar no meio da rua, que é para a gente ver. Vamos passar aqui para a nossa companheira Cecília, dar também um pouco da sua opinião. Não, eu acho assim, que a defesa da Venezuela também é a defesa do nosso país, porque nós somos países vizinhos, né? Nós somos países irmãos, e o que afeta a Venezuela vai nos afetar também. Então, a gente também queria, eu também reitero aqui o convite do companheiro, que todos que participem desse apoio à Venezuela no dia 8, né? Também você pode procurar na internet os comitês de luta contra o golpe e procurar o comitê mais próximo de você e participar. Vamos apoiar esse país irmão que, no momento, está precisando de nós. Muito bem, Cecília. É por isso que a gente... Até porque, já que eles estão vindo da Venezuela para o Brasil, muitos deles, né? Nós temos que abraçá-los. E nós estamos encontrando, inclusive, a resistência de muitos brasileiros não querer que os companheiros venham para cá. Mas nunca se coloca no lugar dele. Ele quer ser sempre superior. E nós não somos superiores, nós somos iguais. Se um irmão nosso da Venezuela vem para o Brasil, nós temos que abraçá-lo, porque ele só vem porque há uma necessidade extrema para ele estar aqui. Ele não ia abandonar o país dele só para querer vir para o Brasil, não vai fazer turismo aqui. Né? Então, muito bem. Nós somos um país irmão na América Latina. Eu passo agora para o nosso companheiro Flávio aqui. Boa tarde. Bom,
Alguém poderia até dizer por que apoiar a Venezuela, né? O que é que nós temos a ver com a Venezuela? Isso é um problema da Venezuela. Mas, na verdade, se a gente vê a coisa a nível global, nós vamos ver que o mesmo problema que hoje está passando pela Venezuela, o Brasil está passando. Sendo que o Brasil já entregou suas riquezas, né? E a Venezuela não. E é por isso que a Venezuela está sujeita a um ataque. Enquanto que nós já entregamos o pré-sal e provavelmente vamos entregar a Amazônia, o povo venezuelano, junto com o seu presidente, junto com as suas forças armadas, junto com o povo trabalhador armado, está dizendo não a tudo isso. Por isso é que ele está sujeito a esse tipo de agressão. Se fala muito de que a Venezuela, o povo venezuelano está passando fome devido a uma política errônea do ditador Maduro. Bom, isso é outra falácia da mídia, né, tradicional, da mídia burguesa. Primeiro, o povo está com dificuldade? Está sim, porque os bens da Venezuela estão sendo congelados. O imperialismo americano está bloqueando economicamente a Venezuela. E quanto ao ditador Maduro, isso também é outra falácia, porque o Maduro foi eleito por maciça votação, sob vigilância, inclusive sobre a vistoria de vários países europeus, e não foi detectado nenhuma irregularidade na eleição dele. Então, tudo isso é uma política, uma política burguesa querendo desmoralizar o governo Maduro, querendo desmoralizar o governo venezuelano para instaurar a democracia. E o que é a democracia que os Estados Unidos falam? É a democracia dos interesses americanos. Simplesmente isso, interesse pelo petróleo, pelas riquezas da Venezuela. Corremos esse perigo mais, porque nós já entregamos tudo já, né? O governo Bolsonaro está franqueando tudo para o Brasil, para o estrangeiro, para o imperialismo estrangeiro. Então, é realmente necessário nós envidarmos todos os esforços em defesa da Venezuela, porque ao defender a Venezuela, nós estamos defendendo também os interesses da classe trabalhadora. Flávio, eu queria até acrescentar aí que a ONU acompanhou as eleições lá, na Venezuela. A ONU. Então, para você ver que não foi uma coisa que foi falcatrua, houve fiscalização externa e foi comprovado que tudo ocorreu plenamente. Isso, perfeito, né? Eu queria só complementar um pouquinho aqui, dizer o seguinte: o interesse maior na Venezuela, como já falou inclusive o nosso companheiro Tomás, é o ouro preto mesmo, é o petróleo. Tomás, uma coisa interessante, eu já falei isso aqui na mídia aqui, mas eu vou repetir um pouquinho. Os Estados Unidos, ele consome 23% da produção mundial do petróleo. Ou seja, o resto do mundo fica com 77%, ele fica com 23%. Um quarto. Quase um quarto, digamos, fechando um quarto. Então, ele não tem petróleo suficiente, é muito pouco petróleo lá, praticamente não tem. E quando tem, é de má qualidade, que é tirado do xisto, que ainda deixa uma borra que vai poluir o ambiente. Tá certo? Então, o que é que ele faz? Ele vai ter que tirar esse petróleo de algum canto. Então, ele fez de 1892 a 2002, 149 guerras no Oriente Médio. Ele provocou a guerra. Por quê isso? Ele vai lá, fica do lado, Irã, o Iraque fala da tua mãe, Iraque, o Irã. Aí cria a confusão, e aí ele fica do lado de um, destrói o outro, porque interessa o petróleo que tem lá no outro país, tá certo? Depois vai ter que pagar, que é o prejuízo da guerra, quem paga é quem perde. E ele pagar como? Com o petróleo, com o ouro, com as pedras preciosas, o que for, riqueza, para garantir a luxúria dos americanos, dos norte-americanos. A luxúria. Tá certo? Porque lá nos Estados Unidos, carro de 1.4, 1.6, isso aí lá é 3.5, 4. Não sei o quê. É assim. Então gasta muita gasolina. 1 litro de gasolina dá lá 1 quilômetro, dá 2. Eles não estão nem aí. Né? Então o consumo é exagerado e não tem a consciência crítica do meio ambiente. Lá eles não respeitam o meio ambiente. Né? Então por isso ele tem que buscar esse petróleo em algum canto. Então o petróleo dos Estados Unidos, ele é preto, mas dentro está o sangue do povo
que deu a sua vida, que deu o seu suor por aquilo ali. Então, é realmente uma coisa desastrosa para o país e para a humanidade, né? O imperialismo norte-americano. Então, camaradas, acho que nas nossas manifestações vamos retomar a queima da bandeira americana. Nós temos que colocar isso na consciência dos nossos principalmente da nossa juventude. Viu, Tomás? Eu digo isso porque, assim, se você for perguntar para um jovem, se você for fazer uma enquete, assim, no grupo de jovem, pergunta para ele, rapaz, o que foi o golpe militar de 64 aí para você? Olha, talvez de 10, um possa dizer alguma coisa, tá certo? E se a gente perguntar para o jovem, agora, rapaz, o que é que você acha do governo do Lula? Foi que ele melhorou no país? Eles não vão saber dizer que foi ontem. Infelizmente. Eles não sabem dizer o que foi que veio antes e o depois. Eles não sabem, né? E está aí esse desastre agora que aconteceu em Brumadinho, né? E também outra anterior lá, Mariana, que foi tudo consequência das privatizações feitas pelo Fernando Henrique Cardoso, que entregou o nosso patrimônio a empresas, eu diria assim, privadas de maneira irresponsável, né? Porque eu até disse no último programa aqui que a gente estava junto, eu disse, olha, no Brasil tem fiscal, mas não tem fiscalização. Porque em países sérios, isso que aconteceu aqui, jamais essa empresa fazia alguma coisa lá de mineração. Ela estava expulsa do seu país, né? E, no entanto, está aí quantas vidas foram ceifadas. O prejuízo da natureza do rio que se foi nessas alturas do campeonato, não tem mais nada lá para se... Peixe, não tem mais nada, água não se pode mais tomar de lá. Então, veja o prejuízo ecológico que passa nesse momento no nosso país, né? Por conta dessas coisas. Mas eu queria também aqui voltar um pouquinho, esse é o tema da Previdência, né? Ver o que é que a gente podia... Eu li uma matéria, né, nas redes sociais, que foi, inclusive, viabilizada pela BBC e tudo mais, e diz o seguinte, que no Japão, que é um país altamente disciplinado nas suas leis e na sua cultura, é uma cultura bastante forte no seio da sociedade japonesa. E está acontecendo uma coisa lá muito estranha, né, muito estranha, é que os aposentados, as pessoas com mais de 60 anos, as suas aposentadorias não são mais suficientes para poder se manter, comprar o remédio, pagar a luz, ir para o médico, aquela coisa toda das pessoas quando ficam mais velhas, a despesa também aumenta, né? Para poder se tratar e tudo mais. Então, o que está acontecendo no Japão? Isso aí, quase 20% dos aposentados já estão nessa linha aí. Eles vão numa farmácia, no mercantil, tiram alguma coisa, tipo assim, roubando de propósito, e espera o mercantil ou o dono da farmácia ou alguém que seja chamar a polícia para eles serem presos. Presos mesmo. Por quê? Porque como o salário de aposentado não é suficiente, eles fazem a seguinte analogia. Eu vou para a cadeia, tenho casa para morar, tenho comida, não vou gastar nada, e o meu dinheiro da aposentadoria vai cair lá na conta. Um dia, quando eu sair, tem uma quantia acumulada que dá para mim viver mais algum tempo. Então, acontecendo isso no Japão, que é um país, que eu diria, sério, inclusive nas suas regras, né? Nas suas regras. Você roubar uma pacotezinho de bolacha, você pega 2 anos de cadeia. Olha aí, 2 anos de cadeia, um pacote de bolacha. Então, país rígido, tem sua rigidez na sua lei, né? E os cumprimentos da sua lei. Então, chega nesse ponto. Isso é só um pouco da demonstração que eu quero falar aqui, o que é que o capitalismo faz dentro de uma sociedade. Mesmo ela sendo assim, bastante rigorosa na sua cultura, nas suas leis e tudo mais, como um país como o Japão, né? E a gente já tem notícia que isso também já está acontecendo no Chile, segundo o professor Flávio aqui, que ele já tem informação sobre isso. Eu acho que ele podia até começar por ele aqui, porque ele já tem essa informação, pode enriquecer mais um pouco para dentro. Flávio, por favor. A questão da Previdência que o ministro Paulo Guedes está querendo colocar aqui no Brasil, já foi colocada no Chile e está sendo desastrosa, né? Muitos pessoas que já são aposentadas, idosos, estão se suicidando, porque a aposentadoria não dá, pelo modelo neoliberal não dá. Na verdade, o que está por detrás disso é que o capitalismo está em crise, né?
E quem vai pagar a conta é os trabalhadores, através da Previdência, através da reforma da Previdência, através da redução dos salários. Enfim, todo esse pacote, não é só a Previdência, mas são várias outras coisas, né? A questão do salário, a questão da estabilidade do funcionário público, tudo isso está sendo questionado, porque como o capitalismo está em crise, da onde é que eles vão tirar? Né? Da onde é que eles vão pagar? Eles não vão estabelecer medidas para tirar dinheiro da classe dominante, de maneira nenhuma. Como é que eles fazem? É através da reforma da Previdência, através dessa reforma trabalhista, né? A própria destruição do Ministério do Trabalho, que hoje não passa de uma mera secretaria. Isso tudo são medidas de arroxo para exatamente pagar o rombo do capitalismo, né? Um rombo da crise. Então, daí porque é necessário que a gente unifique todas essas lutas, né? Todas essas lutas, como da Previdência, da reforma trabalhista, enfim, tudo que o capitalismo está fazendo para atingir a classe trabalhadora. Eu só queria lembrar que a reforma da Previdência do Chile, na equipe que formulou a reforma da Previdência do Chile, estava o senhor Paulo Guedes, né? E, realmente, hoje, os idosos no Chile, eles recebem meio salário mínimo, e, assim, não dá para pagar os remédios. Tem muito idoso se suicidando no Chile. E era isso. O Tomás aqui também para fazer sua fala. Pois é, gente, que debate legal. Olha, Karl Marx já disse uma coisa assim meio dialética. Ele diz que na medida em que o capitalismo se desenvolve, cresce, ele cava a sua própria sepultura. Como é que pode ser isso? Que coisa mais contraditória. A dialética é contraditória. O que se constata é que, ao longo dos anos, o capitalismo nasceu. Quando o capitalismo nasceu, na época jacobina, aí era um boom contra o feudalismo, era o novo, era o comércio, e foi uma coisa até gloriosa. Embora o cerne do capitalismo sempre fora a mais-valia, a exploração do homem pelo homem. Mas ele teve o seu período de euforia, embora com exploração. Depois do seu nascimento, aconteceu a época do seu desenvolvimento. E aí o que é? A classe patronal, ela é danada. Ela precisa do empregado, e aí a concessão, para quê? Para plantar aquele falso equilíbrio social. Olha, eu sou seu emprego, Zé Alberto, e no final do ano eu lhe dou um presentinho de Natal, como a Tele Ceará fazia com a gente, né? Na época do... Né? Então é aquela coisa do um bom salário, né? Mas o cerne era a exploração. E o terceiro momento, olha o que o Marx diz, à medida que ele cresce, cava sua própria sepultura. E agora nós estamos vivenciando, Flávio, a crise terrível do capitalismo. Que aí, e qual é a defesa do imperialismo para isso, para que ele não morra? O fascismo. E nós estamos experimentando aqui no Brasil o fascismo. Enquanto no período segundo do capitalismo, que era o seu desenvolvimento, né, existiu massacre, mas um massacre civilizado à classe trabalhadora. No fascismo, não. No fascismo, o Hitler, o Mussolini e agora este Bolsonaro, ele está querendo justamente massacrar a classe trabalhadora. É a expressão legítima do fascismo. De tanta coisa ruim, vamos agora o quê? Chorar e dormir e deixar o tempo passar? Não. Os trabalhadores têm um potencial de luta. Isso nesse momento que nós estamos reivindicando a todos, nesta mídia que merece todo o nosso elogio, a mídia livre, essa reunião tua, terça-feira aqui de vocês, é uma coisa extraordinária. E nós temos, sabe o quê? É de cutucar os trabalhadores, para que eles se levantem. Numa empresa tem mais empresário ou empregado? Tem um empresário para 1000 empregados. Então nós somos a força. Nós estamos um pouco desmobilizados e a gente tem que aproveitar esta crise para a gente dizer para nós mesmos, e para o Brasil e para o mundo, de que aqui nós temos trabalhadores, nós somos contrário ao Bolsonaro, somos a favor do Lula livre, e também a favor do povo venezuelano. Misturou, mas deu certo, não?
É isso mesmo. É porque nós somos irmãos. País irmãos e povo irmão. Então, a Cecília quer acrescentar uma coisinha e também o Flávio. Em seguida, tu passa para o Flávio. Não, é ainda com relação a reforma da Previdência. Então, o que é que eles querem fazer? Eles querem acabar com a Previdência Pública, né? E, então, cada trabalhador faz a sua própria previdência e esse fundo é administrado por um banco. Aí que é aquela pergunta, esse banco tem alguma responsabilidade com esse trabalhador? Ele vai se responsabilizar? Não. Então, você vai pagando, e no dia que você aposentar, você não pode ter certeza que aquele dinheiro vai estar lá, porque, não, mas houve investimento tal, não deu lucro, enfim, aí você não vai ter o dinheiro. Gente, é bem assim mesmo que o capital atua. Eu queria retomar uma coisa que o Tomás falou, que achei importantíssimo, é a questão do fascismo. E isso aí permite compreender por que a gente está apoiando a Venezuela. Não só a Venezuela, mas a gente está apoiando a luta dos indígenas, do LGBT, das mulheres, dos negros, porque o fascismo vai exatamente atingir todas essas categorias, dos trabalhadores, né? Então, o fascismo vai transformar o mundo simplesmente num mundo do preto e do branco. Preto e do branco no sentido assim, ou você está do nosso lado ou está contra nós. Ou seja, um mundo altamente visto pela ótica do fascista, que é aquele mundo onde ele sempre tem razão, onde não existe pluralidade, né? Pluralidade em termos de ideias. Aí, quer dizer, por isso é que a gente tem que ver a coisa de forma mais ampla. Porque alguém pode falar, mas o que tem a Venezuela a ver com isso? A Venezuela está sendo atingida pelo mesmo problema da gente. Como está sendo o homossexual, o negro, o pobre, a mulher, o estudante, o trabalhador, todos estão sendo atingidos, que é exatamente a criação de um sistema ditatorial, né, fascista, onde só tem uma ideia, que é a exploração do homem pelo homem. Foi muito boa essa colocação do Tomás. E isso se concretiza pela reforma da Previdência também, que é a forma mais grosseira, mais brutal da exploração do homem pelo homem. Né? Você já aposentado, já no seu período que você tem que curtir a sua vida, você já está idoso, você quer mesmo curtir o restante da sua vida, você nem isso pode. Né? E como está acontecendo no Japão, como está acontecendo no Chile, os suicídios, né? Porque a pessoa entra no desespero. Bom, olha, essa questão que o Marx levanta e que o meu amigo Tomás aqui, ele foi muito feliz nessa colocação dele, eu queria só colocar aqui uma coisa bem simples para a gente entender, para então, ficar num nível assim, mais do povo entender com mais facilidade. No sistema capitalista, nós temos duas classes, a classe dos grandes empresários e as classes dos trabalhadores. Só que a classe dos trabalhadores são um número bastante significante, pessoal. Quase 90% da população é trabalhadora. Talvez até mais de 90%. Nós temos meia dúzia de grandes empresários que detêm o capital, que seguram o capital. Né? Então, como é que, numa situação onde você tem um empresário e tem um trabalhador, e o empresário, ele trabalha para ter mais lucro, para a empresa dele crescer, e quem produz essa riqueza é você, trabalhador, não é ele? Mas ele dá o emprego, você dá o emprego, mas você é quem produz a riqueza. Porque se você parar de trabalhar, não entra mais dinheiro no bolso dele, não. Para de entrar dinheiro. Então, nós, trabalhadores, é que fazemos a riqueza. Tá certo? Se o trabalhador disser assim, vou cruzar os braços, a greve, eu falei a greve. Por que o patrão não quer que a gente faça a greve? Porque para o lucro, para o rendimento, a empresa não produz mais nada. Então, sem trabalhador não existe patrão. E esse negócio de dar emprego, você está sendo enganado, está se deixando de ser enganado, porque não existe emprego se você não produz, esse emprego não está servindo de coisíssima nenhuma. Ele só serve para o patrão se você trabalhar e produzir para ele. Agora, quanto é que ele te dá? Quanto é que ele bota no bolso, do que produziu, e quanto é que vai para o teu salário? Não é? Agora está claro para todo mundo aí, tirar a CLT. Você agora não precisa mais ter carteira assinada.
Você vai te contratar lá Você vai trabalhar 50 horas para mim na minha empresa, e eu vou te pagar aí a R$5 a hora, dá R$250. Então, chegar no fim do mês, tu vai receber 250. Eu não pago, o patrão não paga mais INSS, não paga mais FGTS, não tem mais 13º e não tem férias. E só tem R$250 por mês. Tu vai pagar o quê com 250? Tu não paga nem o aluguel vamos dizer assim, do local onde você mora. Qualquer casinha, quartinho, é R$300, R$500. Tu não paga nem isso. Como é que tu vai manter tua família com R$250? É isso que eles querem. Você produza para ele, mas ele te dá uma mixaria tão pequena que você não consegue mais se alimentar. Agora, o que eu quero levantar aqui a questão mais é o seguinte, que isso me entristece muito, é você ter um trabalhador que vive sendo explorado pelo patrão, que vive tirado o suor, o sangue, tudo de você, e na hora de votar, você vota no patrão de novo. Aí, meu irmão, aí é demais. Né? Você eleger candidato aqui do Ceará, que a gente vê que não tem nada a ver com a minha cara de trabalhador, né? E você eleger esse cara que vai trabalhar contra você lá dentro do Congresso, lá dentro do plenário, lá dos deputados, vai votar as leis contra você, como a reforma da Previdência, que vai ser de contra os trabalhadores. Vê se o Exército aceitou fazer a reforma da Previdência para ele. Vê se os ministros da Justiça lá, do STF, do Ministério Público, aceitaram fazer a reforma da Previdência para ele. Por quê? Agora os trabalhadores, sim, vão ter agora que pagar o pato. Trabalhar, 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 na hora de se aposentar, não se aposenta, você vai morrer, 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 e aí acabou-se. Mas eles estão lá, tomando uísque na beira da piscina, viajando para a Europa, fazendo turismo, não sei mais aonde, e você se lascando aqui produzindo. Então, meus camaradas, nós temos que entender o seguinte, quem é trabalhador, nós temos que estar do lado dos trabalhadores. Quem é patrão, quem é empresário, está lá defendendo os interesses dele, mas nós não temos que concordar com isso, não. Muito pelo contrário, porque os interesses deles são antagônicos ao nosso. Então, nós temos que trabalhar de formas que a gente possa favorecer aos trabalhadores, onde tenham leis e que possam ser respeitadas em favor de uma sociedade. Por isso que a gente busca uma sociedade igualitária. Então, a gente queria que, já estamos aqui terminando praticamente, mas tem um assunto aqui bastante interessante que o professor Flávio, ele puxou um pouco esse assunto, não aqui no programa, a gente conversando aqui nos bastidores, então ele puxou que hoje, nesse novo governo que aí está, eles estão fazendo aqui botaram aqui o nome de terraplanize, né? Não é isso? Porque eles estão falando que a Terra não é redonda, não. Né? Ela é plana e tem umas tartarugas por baixo segurando a bicho, uns elefantes, coisa dessa natureza. Então eu pedi aqui para o professor dar uma fala sobre esse assunto para mim. Essa história do terraplanismo a gente pode resumir como um ataque à razão, um ataque à ciência, um ataque a tudo que foi produzido na intelectualidade humana nos últimos 1000 anos, 2000 anos. Então, essa história da Terra plana, né, é um absurdo. Já está provado mais do que nunca, por sinal, é uma ideia antiga. Esse não surgiu. Isso é antes da Idade Média. Né? Agora, o que é que está por detrás disso? Se vocês pararem para pensar, esse ataque à razão, utilizando a Terra plana, aquelas mesmas loucuras, tá no bojo das mesmas loucuras que uma ministra como a Damares fala, né? Aquelas loucuras que ela fala, que o Bolsonaro fala, que é exatamente acabar com a verdade, acabar com o uso da razão. A razão agora passa a ser do fascista de plantão. Ele é que dita as coisas. Não existe ciência, não existe mais filosofia. Não é à toa que eles estão querendo destruir a educação. Querer fazer a educação acontecer em casa. Né? Querer destruir a universidade. Tudo isso para manipular. Tudo isso por trás, tudo é manipulação. Porque a partir do momento que você acredita que a Terra é plana, né, que o Sol gira em torno da Terra, tudo é possível nesse mundo. Né? Qualquer coisa que se fale, apesar de todas as provas, ao contrário, aí, fotografias de satélite, né, enfim, tudo que a ciência conquistou nos últimos 1000 anos, tudo é possível. Então, na verdade, essa história do terraplanismo é mais uma manifestação do fascismo, que é a queda da razão. Quer dizer, o que
ponto de vista do dominante, da classe dominante, é o que vale, né? Apesar de todas as coisas, as provas ao contrário. Muito bem, Flávio. O presidente Lula está preso, né? É isso. Na realidade, todas essas coisas que eles colocam para confundir as pessoas e tirar a oportunidade das pessoas se desenvolverem, né? E o meu amigo Tomás aqui, ele tem aqui quer nos apresentar aqui um livro sobre o fascismo. Vai lá, Tomás, manda abraço. Aonde vai a França? Leon Trotsky. Como a onda é o fascismo, pois esse garotinho aqui, russo, anteviu coisas da década de 30 que hoje nós estamos vivenciando ainda. É o fascismo. Ele levanta uma rápida história que é a mesma do fascismo na Itália, nos anos 20, com Mussolini, né? Nos anos 30 na França, e já no final dos anos 30 com Hitler, como também salpicando com o neto da rainha na Inglaterra, né? E assim por diante. Então, eu sugiro este livro aqui, Aonde Vai a França, escrito por Leon Trotsky. É um livro que vai clarear 1930. Ele escreveu de 32 a 36, tá? A gente pensa, não, é outro tacaduco, não. A conexão da atualidade deste grande escritor, desse grande marxista, com a realidade que nós vivemos no mundo hoje. Aonde vai a França? Então, estou entendendo que ele está mais atualizado do que nunca. Pronto, verdade. olha aí, porque o fascismo é o mesmo de lá para cá, né? Ele vai atingir em outros momentos, mas funciona da mesma forma. Não é isso? Então, essa indicação do nosso companheiro Tomás aqui, quem puder buscar esse livro e ler, seria muito importante, né? Então, lembrando aqui, nossos internautas aqui vão se inscrevendo, vão procurar o blog da Dilma, Mídia Livre, Jornalista Livre, vão se inscrevendo para receber muitas reflexões como essa aqui que nós acabamos de fazer. E na próxima semana, na terça-feira, estaremos de volta aqui com vocês, abraçando. Né, agradecer mais uma vez aqui a Casa Vermelha, aqui do nosso companheiro Guilherme Sampaio, vereador de Fortaleza, que nos cede esse espaço aqui, porque ele é um político consciente, de esquerda, que luta pela liberdade dos trabalhadores, pela igualdade da sociedade. Então, agradecer também a todo o Daniel, que faz esse esforço, e todo o pessoal que mantém essa estrutura aqui funcionando. E os amigos já estão convidados para outras oportunidades de estar aqui conosco, debatendo, pode trazer um assunto bastante do dia, para a gente falar um pouquinho, né? E não deixe de ver essa fotografia do Bolsonaro que soltaram na mídia aí, que parece que aquela lá do Aécio, lá do avô do Aécio, lá do Tancredo Neves. Então, é a mesma coisa, né? Cuidado, para não ser porque o Tancredo foi embora. Né? Foi embora. Então, é isso aí, camaradas. Um abraço aí, até a próxima oportunidade. E que a gente possa contribuir, ter contribuído nas informações. Entrem, questionam, manda mensagem, faça o que você achar interessante, se concorda ou discorda. Nós estamos aqui para receber também as informações. Isso. Estamos aqui também nesse momento aqui. Vamos lutar contra esse golpe, vamos lutar pelo Lula livre e ir para as praças, levar nosso microfone, nossa caixa de som, para as feiras livres. Onde tiver gente, nós vamos dialogar com esse pessoal. E vamos lutar pela Venezuela também, viu? Até mais.